entrar na parte de revisão de eletricidade básica. Então, nós vamos verificar Sistema Internacional de Unidades, padrões elétricos e conversões, principais grandezas elétricas, a lei de Ohm, fonte de tensão ideal e real, e verificarmos alguns exercícios em livros, né? Mas teremos exercícios no ambiente. Esses são os livros principais que eu estou seguindo para a aula. Nós temos ele na nossa biblioteca. Tá? Esse Unidades Legais é fácil de escrever, então esse livro nós encontramos na internet. Então, no Sistema Internacional nós temos as unidades base, tá? Você pode encontrar ele no Inmetro.gov.br. Então, os símbolos aqui, né, conforme as suas unidades e grandezas, tá? Então, metro, m, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, tá? O mol, candela. O que significa isso? O metro é o comprimento, o quilograma é a massa, o segundo é o tempo, ampere é a corrente elétrica, Kelvin é a temperatura termodinâmica, o mol é a quantidade de substância e o candela é a intensidade luminosa, tá? Algumas unidades que não são de base, mas são aceitas, né? O volume, então o litro, a massa é a tonelada, T, tempo é o minuto e a hora, H, dia, D, tá? E seus valores de unidades. Atenção, os símbolos não mudam no plural, ok? 100 metros, 5 quilos, né? Então, mas mantém a unidade, ok? Não acrescenta. O volume, o valor numérico, né? Então, ficaria aqui, ó, 250,8 é o valor numérico. O prefixo de unidade, por exemplo, em centímetro, que seria a unidade de comprimento. Então, aqui nós temos a notação científica completa, por exemplo, x vezes delta de x e a unidade. Então, eu tenho valores numéricos, né? E a minha unidade de medida aqui. Grafia do zoom. Então, para separar a parte inteira da parte decimal, é empregada sempre uma vírgula, ok? Então, quando o valor absoluto do número for menor que 1, tá? O zero deverá ser colocado à esquerda da vírgula, ok? Como esse exemplo aqui. Isso é o básico, só para revisão. Grafia do zoom, então, quando escritos por extenso, por exemplo, você vai escrever um trabalho, um TCC, os nomes das unidades começam por letra minúscula, mesmo quando se refere a nomes de cientista. A única exceção é graus Celsius, ok? Então, nome correto, então, né, o nome, pronúncia correta aí, o acento tônico recai sobre a unidade, não sobre o prefixo, tá? Exemplo, micrômetro, hectolitro, milissegundo, centigrama. Exceções, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, tem exceções aí para a pronúncia correta. Então, os símbolos são variáveis aí, não sendo admitido acrescentar a eles ponto de abreviatura. A letra S ou qualquer sinais, letras ou índice, ok? Então, o certo, se a segunda é só o S, você não vai colocar ponto, nem segue de segundo, entendeu? Então, veja aqui os exemplos, certo e errado. 5 metros, 5M, não 5ms, tá? Então, não é expoente também, então ele não é escrito de forma exponencial. 250 metros é o certo M junto com o número, tá vendo? Não é separado e não leva o expoente. Ao escrever uma unidade composta, não misture nome com símbolo. Então, o certo é quilômetro por hora, não quilômetro barra H, tá? E nem km barra hora. É km barra H, ou quilômetro por hora. Então, esse é o certo e esse é o errado. O grama pertence ao gênero masculino, então por isso ao escrever e pronunciar essa unidade, seus múltiplos e submúltiplos, faça a concordância corretamente. 2 quilogramas, 500 miligramas, 210 gramas, 801 gramas. Então ele é do gênero masculino, então não é 500 miligramas, é 500. Prefixo quilo, indica que a unidade está multiplicada por 1000. Certo é quilograma, o K. E aqui nós temos aí as principais unidades, ok? Com as grandezas, nomes, os plurais corretos e os símbolos, tá bom? Deem uma olhada.
Formação de múltiplo e submúltiplo das unidades. Então, ó, iota, o símbolo é Y. Então, eu tenho 24 zeros, tá? O zeta eu tenho 21 zeros, o hexa 18, peta 15, 13, o tera 12, o giga 8, não, 9, o mega eu tenho 6 zeros, o quilo 3 zeros e assim por diante. E octa é menos 24, zepta, tá vendo que ele é parecido com os que estão positivos, só que muda algumas pronúncias. Padrões elétricos e convenções, então as unidades aí, e prefixos métodos de potência a 10, né? Então se eu tenho aqui ó, um número 0,0001, a potência é 10 a menos 6, e a leitura usual, 10 a menos 6, ok? Então, se eu tenho 6 zeros na frente do número, eu tenho que colocar elevado a 6. Se eu tenho 5, ó, a 5. Eu não conto depois da vírgula, né? Conto todos os zeros, tá bom? Se eu tenho 2 zeros, ó, tá vendo? É menos 2, tá bem? O coeficiente da potência de 10 é sempre expresso com uma casa decimal seguido da potência de 10. Então, eu tenho aqui 5 zeros, então 3 vezes 10 elevado à quinta. 871. Então, seria, por exemplo, 8,71 vezes 10 a 2, porque eu estou em 2 após a vírgula. Assim por diante. Arredondamento de números. Em padrões elétricos e convenções, a gente utiliza bastante. Então, como que faz isso aí? Quantidade após o algarismo duvidoso maior, que é 5, né? Arredonda esse algarismo para mais, ok? Então, 5,500 você vai sempre arredondar para mais, 5,6. Por exemplo, quantidade após o algarismo duvidoso menor que 5, arredondamento para menos. E a quantidade após o algarismo duvidoso igual a 5 torna-se o algarismo duvidoso par. Então, ele vai ir a par, ok? Então, aqui, ó, 5,64. 28, ele vai manter 5,64. 49,67, esse aqui que é o duvidoso, né? O 6, ele vai para 7, ó. 49,7. 305,42. Vai ser 305, o duvidoso é esse aqui. 12,35, então vai ser 12,4. 12,65, ele vai manter. Se aqui eu tenho 5, então vai ser 12,6. Então, se eu tenho aqui, ó, 4,73 centímetros, né? Errado, eu tenho 4,7 centímetros. Bom, 16,6 centímetros. Opa, o correto, né? 4,62 centímetros. Bem? Algumas grandezas. Então, a corrente nós já vimos no Arduino, né? Nas aulas de Arduino, mas vamos fazer uma revisão. Então, a corrente elétrica é originada a partir do movimento dessas cargas. Então, o fluxo de carga pela unidade de tempo, ela é representada pela letra I. A letra maiúscula denota variáveis contínuas, que não variam no tempo. Variáveis dependentes do tempo são denotadas por letras minúsculas ou por funções de t. Ok? Como esse exemplo aqui. Usa-se o formato itálico para diferenciar as variáveis do texto normal. Então, se você escrever a corrente, que é a letra I, num texto, você tem que colocar de forma itálica. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Então, quando você faz um cálculo de corrente, a unidade dele é o A. Normalmente, você utiliza também múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então, microampere, tá vendo? Miliamperes, quiloamperes, entre outros. Vamos ver um exemplo aqui dessas grandezas utilizando o simulador, tá? Então, lá no slide, é só você clicar em cima dele, ele vai abrir a tela para você. Você vai em download e ele vai abrir para você a simulação. E aqui nós temos, né, os elétrons, né, correndo, né, numa ligação. E aqui tem a bateria, vou mostrar a voltagem. Ok? Então, aqui quantos elétrons estão passando. E mostrar dentro da bateria os elétrons aqui, né, passando. E ele está atualmente na voltagem de 2,8
e uma resistência de 0,4 ohms. Se você aumentar essa resistência, ó, tá vendo que ele começa a diminuir a quantidade, a passagem de elétrons, fica menor. Não consigo passar muitos. Agora, se eu diminuo, se eu aumento a resistência, os elétrons passam devagar. Se eu diminuo a resistência, ele consegue passar de forma bem rápida aí, né? Então, vou deixar na metade aqui. Se eu aumento a voltagem, o que acontece? Os elétrons, eles, se a voltagem é positiva, né? Os elétrons conseguem passar de uma forma até rápida. Agora, se eu vou diminuindo essa voltagem, ele vai passando bem devagarzinho. Se eu não tenho nada, ele quase não passa, né? Se eu vou aumentando a voltagem, ó, ele vai aumentando. Se eu ponho de forma negativa, ele troca a sua passagem pelo lado contrário, né? E ele vai passando aí de uma forma mais rápida, ok? Então, aqui ele também mostra se a bateria está aquecendo, né? No caso, ele está frio. Então, você pode fazer aí uns testes aí para conhecer melhor o que a resistência e a voltagem interfere aí nos seus elétrons quando você está utilizando. Tensão elétrica está relacionada com a energia necessária para o deslocamento dessas cargas, tá bem? Também conhecida por voltagem ou diferencial de potencial. Ele é representado por V maiúsculo, V minúsculo ou V por tempo. A tensão elétrica é o volt, também pode ser usado pelos seus submúltiplos ou múltiplos, aí, kilovolts, milivolts, entre outros. Esses são os símbolos da fonte de tensão quando você usa um simulador. Okay? A resistência é a oposição dos materiais à passagem da corrente. Lembra que eu falei em sala? Então, se você tem uma porta pequena e tem 20 pessoas para passar, elas vão passar em uma e uma. Agora, se eu tenho uma porta maior, de 2 aberturas, a quantidade de pessoas passando é maior, então a resistência é menor. Então, ele é a oposição da passagem, tá bom? Representada pela letra R, ele também tem seus múltiplos e submúltiplos, ok? A unidade de medida dessa resistência é Ohm, OHM. Então, ele pode ser representado também pelo quilo-ohm, mega-ohm, milha ou micro. Esse é o símbolo do resistor. Bom, e nós temos os cálculos aí. Mas antes dos cálculos, eu vou mostrar mais um simulador, onde eu consigo verificar a resistência aí, tá bom? Pelo comprimento da onde ele está passando. A mesma coisa, você faz o download aí. E só abrir. Então, aqui eu tenho a minha resistividade, eu tenho o meu tamanho, que é representado por esse cubo aqui, e a área. Então, se eu aumento a área, o que acontece? Tá vendo o R lá, ó? Resistência aumenta, tá vendo? E aqui mostra os números em cima, tá bom? E aqui, ó, mudando o comprimento dele, ó. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor a resistência, consegue passar mais rápido. Se eu aumento a área, ó, fica mais gordinho, ó. Eu consigo ampliar essa área, a resistência fica menor. Se eu diminuo bem, a resistência aumenta muito, não consigo passar direito, tá bom? E a resistividade? Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto menor a resistividade, ó, menos bolinhas ali aparecendo, tá vendo? A resistência é bem pouco. Então, a gente pode, vocês que são da área de tecnologia em redes, vamos verificar pelo cabo de rede. Lá dentro tem elétrons, né? E lá eu tenho uma resistência também. Se você dobra o seu cabo de rede, o que acontece? A resistência aumenta. Ou seja, seus elétrons não passam, seus dados vão ficar lentos.
Se eu tenho um cabo muito comprido, né, mais de 100 metros, que é proibido, né, vocês já viram que o comprimento máximo de um cabo de rede é até 100 metros. Se aumentar esse comprimento, a resistência fica maior, os seus elétrons não passam direito e os seus dados, consequentemente, não vão passar. Okay? E em relação à área, né? O cabo de rede ele é padrão no tamanho de área, se vocês já perceberam. Então, não vai influenciar isso aqui num cabo de rede, porque não tem como aumentar a área, só tem como aumentar o tamanho. Eu consigo fazer um cabo maior que 100 metros. Você verifica que pode atrapalhar a sua rede. Tá bom? Essa parte de área é mais para tensões, tá? Então, quando você liga a parte elétrica da sua casa, então você pode ver que tem cabos mais grossos e mais finos para se comprar. Potência elétrica é a energia por unidade de tempo fornecida ou recebida por um elemento e é igual ao produto da tensão entre os terminais do elemento pela corrente que atravessa ele. Representado pela potência letra P, sua medida é em watt, que é o W. Normalmente usado como quilowatt, megawatt e outros submúltiplos, ok? Miliwatt, microwatt. Seu cálculo. Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Eu consigo achar a tensão se eu tiver a potência e a corrente, eu consigo achar a corrente se eu tenho a tensão e a potência, ok? Eu consigo fazer a medida por uma ferramenta chamada multímetro, tá? Então, eu coloco as ponteiras aonde eu quero fazer a medição. Eu consigo medir a potência, na tensão, consigo medir a corrente. Esse aqui é um dos modelos existentes, ok? Então, eu coloco aqui os meus cabos para fazer a medição. E esse aqui, que é onde eu faço o giro, eu consigo... aqui é a tensão, aqui é o diodo, eu consigo fazer a medição do diodo, de correntes, ó, amperagem, e ele aparece na tela aqui, nessa forma digital. Vamos fazer um teste aqui, nossa simulação de um... Aqui, pessoal, a nossa lâmpada. Coloquei um resistor aqui, vamos ver, 10 ohms. Se eu aumento a resistência, a lâmpada, né, ela apaga. Aí se eu diminuo a resistência, ela acende bastante, né? Tem uma bateria de 9 volts. Se eu aumento a tensão, ó, aumenta o brilho. Então, você consegue calcular usando aqui o multímetro, né? Depois de você formar o seu circuito, ok? Então, você consegue mudar a resistência, você vê que o brilho diminui. Se você aumenta a resistência, a tensão, né? Ele diminui. Se aumenta a resistência, diminui a resistência, a tensão aumenta. Ok? Vou deixar 15 mil-ohms. Você consegue mudar a voltagem. Se você muda a voltagem, né, ele aparece ali, tá? Você aumenta a voltagem da bateria, só que o que você está medindo ali é junto com a resistência. Então, ele está marcando 71, mas a princípio é 28 que está lá no circuito, ok? Na lei de Ohm, a expressão que relaciona as grandezas de tensão, corrente e resistência nos elementos de circuitos elétricos é denominada lei de Ohm. E a lei é mostrada por essa expressão. Então, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Então, exemplo. Se um resistor de 10 ohms é percorrido por uma corrente de 2 amperes, a tensão ou diferença de potencial entre seus terminais é de 20 volts. Então, aqui tem um exemplo.
eu quero saber a minha tensão. Então, é resistência vezes a corrente. Então, 10 vezes 2 dá 20 volts. Eu quero saber a potência disso. Achei a minha tensão e tenho minha corrente. Então, 20 vezes 2 eu tenho 40 watts de potência. Presta bem atenção nesse cálculo, ok? E a gente consegue fazer a simulação da lei de Ohm também, muito interessante. Simulador. Esse é o símbolo da simuladores, tá? Então, a tensão e a corrente contínua acima positiva acima de zero. Temos a tensões de corrente contínuas invertendo a fonte, tá vendo? Abaixo de zero. Tensões de corrente alternada, esse é o símbolo no simulador e esse é o símbolo da tensão. Ele vai para positivo e negativo. E temos alguns exercícios que vocês podem encontrar no livro para prática, tá? Realizar no retorno aí das... Próxima aula a gente vai verificar a matriz de contatos, fonte de tensão e corrente, multímetros e resistores. Tenham ótimos estudos.